próximo tópico é falar um pouquinho sobre a comunicação do TDAH, que muitas vezes não é compreendido. As dificuldades que o TDAH pode ter na comunicação. Então, um pouquinho sobre a falha da comunicação de uma pessoa com TDAH. Ele é super inteligente, tem um monte de ideia, tem ideias brilhantes, consegue fazer um monte de coisa, só que não é entendido pela família, pelos amigos. No geral, é um sintoma e sintoma bem classicão. A comunicação é ruim. Por que que é ruim? Porque ele está numa velocidade diferente de todo mundo. Então, por exemplo, um carro de Fórmula 1, 1 grau no volante faz uma curva enorme. Num carro comum de cidade, 1 grauzinho de volante não faz muita diferença, ele só chega um pouquinho para o lado. Ele não vai fazer uma curva, por exemplo. Então, o que que acontece? Vocês acham que estão virando um pouquinho só, mas a potência do motor está significando vrão, aí pode capotar. Então, entra o seguinte, tanto para vocês entenderem uma informação, quanto para vocês passarem essa informação para o outro, não está em sintonia. E vocês conseguem exercitar essa comunicação. O que que é importante aí? Trabalhar o hiperfoco, a motivação, que vai te deixar bem motivado naquele tema, tá? E quando é uma coisa que você não tem muito ânimo, muita motivação, mas precisa fazer, precisa tocar naquele assunto, resumos. Sintetizar uma frase. Então, por exemplo, você se sente incompreendido? Sinto que muitas vezes eu não consigo... As pessoas não entendem muito bem o que eu quero dizer com algo, sabe? Ou alguma atitude minha. Eu faço com um intuito, só que normalmente acaba resultando em outra coisa. O que que você acha que isso acontece? Acho que eu posso ter uma dificuldade em expressar um pouco as minhas intenções. Sim, porque na verdade, vamos colocar aqui uma questão. Ah, azul ou verde? Tá? Você vai pensar, ah, é azul, mas será que ele gosta de verde? Ah, eu vou falar verde. Mas será que, eu estou deixando de botar o meu posicionamento? Em um segundo, você pensou em vários problemas possíveis sobre o verde e o azul. Então, quando você falou, eu não sei se você falou para me agradar, ou se você falou porque é o que realmente você gosta, eu continuei sem entender. É assim mesmo. Entendeu? Então, a ideia, isso é tão comum e tão grave. Só o que resolve isso? Psicoterapia. Por que que só isso resolve? Se você trabalhar um medicamento, por exemplo, você vai dar energia para a mente, papapá, para te dar motivação. Mas a psicoterapia vai te fazer exercitar qual motivação eu vou dedicar essa energia. Então, por exemplo, vou tomar um treino, um pré-treino, como é que é o nome do negócio? Energético, lá o nome do negócio, e vou ficar em casa. Não. Você pode tomar o pré-treino lá, o de queimar caloria, ou de te dar gás para você ter força, e ir fazer uma academia, fazer uma corrida, vai funcionar. Você vai dedicar aquele suplemento que você ingeriu. Não adiantaria nada, por exemplo, eu tomar um whey e não fazer o exercício. Sim. Aí imagina que você tomou aqueles termogênico, aí ficou lá, lembrei da palavra. Termogênico, pá, mas ficou em casa. O que que vai acontecer? Você não destinou a dopamina, não destinou a Não vai fazer noradrenalina. efeito e ainda pode acontecer algo diferente no corpo. Sim, vai dar um rebote, porque se você, por exemplo, tomou aquilo e não agiu para queimar aquilo, para o seu corpo receber e usar aquilo, então aquela dopamina vai ser dispersa em outros lugares e pode dar muitos efeitos colaterais, né? E isso acontece com o quê? Na comunicação, que é o que a gente está falando. Você não é o medicamento que vai resolver, não é ligar um botão e desligar você, mas é você exercitar o seu cérebro. Por exemplo, quero ficar forte, quero ficar saradaço, coisa e tal. Vou fazer um dia de academia o dia inteiro. Vai resolver?
Não. Então, aquilo vai gerando memórias no seu músculo, né? Você vai fazer constantemente, regularmente. E aquilo ali vai gerar um novo condicionamento. Já viu alguém que não usa mais as pernas, um cadeirante, por exemplo? Só usa os braços? Fica fina, porque deixou de exercitar. Então, é um exercício diário a comunicação. E para tudo, a atenção, no modo geral. Então, qual é Você acha que eu e o Kaique não sabemos nos expressar? o que acontece? Uma dificuldade. É uma dificuldade porque vocês estão pensando em muita coisa. Então, vocês acham que falou aquela frase. Mas se a gente pudesse gravar, não foi aquela frase que você achou que falou. Eu acho que pela situação do verde ou do azul foi bem preciso. Deu para entender como que funciona a mente? Você está Exatamente pensando assim. em tudo. Só que aí o que acontece? Você está ali pensando em várias coisas. Várias coisas. Aí você brigou com a mulher, Vinícius. Você tá lá, e aí perturbou a mulher, ou a mulher petelhou seu juízo, pai, você falou alguma coisa. Só que quando você falou, você já tinha pensado em algo lá atrás, você já tinha pensado lá na frente, que se eu falar, a gente vai brigar, eu vou deixar de transar. Então você fala ou não fala, ao mesmo tempo. Mas quando você não aguenta mais e fala, você já foi, já voltou, já foi, já voltou, e aquilo exatamente às vezes nem era o que você queria dizer. Então, se Ou você então, tem. ou então, por exemplo, a pessoa te faz uma pergunta, aí ela só quer uma resposta, sim ou não, e você acaba rodopiando para chegar ao sim ou não. Sim, porque você está pensando em muitos assuntos ao mesmo tempo. Naquele dia que a gente parou para comer uma pizza, quem que teve que escolher? Tinha umas 5, 6 pessoas, né, no nosso grupo. Eu falei para você fazer o quê? Escolheu saber. Você escolheu saber por quê? Por que que você acha que eu falei isso? Acho que o foco seria para expressar a minha vontade, talvez. Expressar sua vontade? É, Talvez. Você teve o que seu pensar posicionamento. o que que aconteceu? Por que que você, tipo assim, ficou na dúvida? Não sabe o que escolher? O que que você pensou na hora? Porque eu consigo dizer o que eu quero, mas eu também preciso pensar nos outros. Sim. É aí que vem a dificuldade. Aí você pensou, por exemplo, será que eles gostam disso? Mas será também que se eu perguntar se vocês gostam disso, ele não vai achar que eu estou fugindo de tomar uma decisão? É aquela E aí, mesma. aí cai naquele ciclo vicioso gostoso, né? Eu adoro gente que tem TDAH, não é possível, é karma. Mas é Porque às isso. vezes, quando você falou isso, por exemplo, a pessoa ficar na dúvida se, no caso dele, se está se fugindo de se posicionar e tá jogando o pepino para outra pessoa. Isso também é uma coisa do TDAH, não é? Por exemplo, você Sim. fala uma coisa, aí eu meio que esquivo da resposta para deixar o outro falar, para eu ficar meio que em cima do muro. Na verdade, isso foi acontecendo ao longo da sua vida toda e você sente que às vezes você ofende, às vezes você fala uma coisa e não está no mesmo nível que a galera. O TDAH se sente muito isso, meio fora daquele planeta. E aí, o trauma que vai, esses microtraumas que vão acontecendo, hoje te faz pensar mais ainda se deve ou não deve falar. Isso de falar a hora errada. A gente pode até puxar para outro tópico, que é aqui, a da interromper a conversa dos outros e fala compulsivo. Sim, Isso a gente já pode entrar. isso é demais, cara. Às vezes vocês pensam assim, é falta de educação. Não é. É um transtorno. Aí você fala assim, eu não sou assim porque eu fui educado. Beleza, você foi educado, mas a sua tendência vai ser essa. Se você não interrompe a fala de alguém, você vai agir porque você não falou, porque você foi treinado, você foi educado a não interromper a fala de alguém, né? Se é o seu caso. Porém, aqui na conversa, você não está nem ouvindo direito. Você se calou e teve uma reação que a gente chama de passivo-agressiva. Então, eu não falei nada.
Mas, pô, a cara que tu fez seria a mesma coisa que se você estivesse interrompendo uma conversa e falando. Ou seja, há uma diferença entre você. Tem gente que é agressivo, tá falando, tá ofendendo, tá só impondo o seu ponto de vista, destrambelhando. Peraí, né? E aí você começa a falar o seu ponto de vista, o que você está interrompendo a fala do outro. Acontece aos montes. Tem Por gente que já é. exemplo, no meu caso, fui Viu? ensinado Aí, a não interromper, mas mesmo assim eu interrompia, não com agressividade, mas tipo, me metia no assunto, entendeu? não, porque se você não falar aquilo na hora, você vai ficar com medo de desviar e acabar esquecendo. E para você é importante aquilo. Gerou no seu cérebro algo assim. Isso é importante ser dito. Quando com coisas que me permite não desfocar. Por exemplo, eu tenho tendência à hiperatividade mental. Não tenho tendência nenhuma a essa desatenção de me deixar prostrado. Mas é diferente do TDAH. Vai ter uma outra oportunidade de a gente comentar sobre isso. Quero que você tente descobrir o que tem aqui. Mas é muito interessante. Talvez você se enquadre também em algum quadro parecido, tá? Mas quando a pessoa interrompe, ela tem medo de esquecer o que ela estava pensando, de perder a linha de raciocínio. E se ela não interrompe, ela guarda, ela paralisa, e aí, para ficar focado no que ela vai falar depois, ela também não ouviu o que o outro está falando. Não Não consegue prestou admitir. atenção. Exatamente. Então, ela Eu está consigo ali. prestar atenção no que o outro está falando e falar ao mesmo tempo. E aí, o que significa? A comunicação não vai ser perfeita. E outro tópico é que pessoas com TDAH tendem a ser um pouco desastradas, né? Tanto fisicamente, de derrubar um objeto, ou também com compromissos, de esquecer compromissos, datas, Sim, entre outros. isso mexe na sua cognição, mexe na sua. O córtex pré-frontal, lembra que ele é o piloto? Lembra que ele é o homem de ferro, não a armadura? Se ele não tem motivações, combustível adequado, então ele, na verdade, não está pensando muito bem na hora que ele tenta, por exemplo, eu sei que eu preciso dar um soco com o braço esquerdo. Imagina um homem de ferro falando assim, soco com o braço esquerdo. Mas ele não sabe a intensidade. Ele não está 100% colocando ali a intensidade. Se é muito, se é um pouquinho. Então, o córtex pré-frontal, que é o piloto, ele até idealizou. Braço esquerdo para cima. Beleza, braço esquerdo para cima. Mas não idealizou exatamente o controle, o tempo, a intensidade, né? Então, o que acontece? É desastrado. A pessoa está pensando em tanta coisa ao mesmo tempo, está derrubando, por exemplo. Vou pegar um copo. Sabe? Pegou e derrubou o resto todo da mesa. Minha esposa tem TDAH, né? Quando ela vai no mercado, por exemplo, se for de moto, a gente tá com capacete na mão. Eu tenho que ficar de olho porque ela virou para pegar um não sei o que, o capacete vai derrubar os vidros, vai quebrar tudo, eu vou pagar sem nem usar. Então é uma coisa assim, sabe? Tipo, não tem nem noção do espaço, não tem noção, porque a mente não está em exercício pleno. Por exemplo, vai atravessar uma rua, aí tá olhando para lá. Primeiro você olha, depois você coloca o pé no chão. Mas não, é ali. Aí depois lembra de olhar. Pô, já tá Então, na metade da rua, vou olhar. é esse. Mas, no geral, o TDAH, ele não dimensiona muito bem. Ele acha que está no controle, mas, na verdade, ele não percebeu que ele está aqui. Aí já está pensando lá na frente e depois esqueceu de olhar para cá primeiro. Uma parte que eu queria falar também é sobre a autoestima de um TDAH, que muitas vezes costuma ser um pouco mais baixa. E por que isso acontece? Na verdade, por isso que eu quis perguntar no caso dele, que eu conheço, né? O que acontece com a autoestima de vocês? Ela fica num paradoxo. Muita autoestima por um lado, péssima autoestima por outro. Por quê? Vocês pensam muito rápido. Então dá uma sensação assim, eu tô anos-luz na frente. Quando você vem com aquela farinha, muita gente falava isso antigamente, vem com não sei o quê, eu já tô com a lua pronto, porque vocês estão pensando rápido.
e, ao mesmo tempo, uma frustração no sentido de fracasso, de não Em ser algumas coisas, entendido, de achar que arrebentei na prova. Aí a mãe pergunta assim para a criança: como que foi na prova? Foi bem. Depois que veio aquela nota baixa, como assim? Eu achei que estava facinho. Porque acha que está interpretando bem aquele texto, acha que era aquilo que a pergunta estava dizendo, e, na verdade, não conseguiu captar a informação, a sintonia com aquele tema, né? Então, parecia que não estava te desafiando. Então, aquela frustração vai mexer com a sua autoestima. Por hora, você vai sentir bem superior à grande maioria, e por outra hora, muito frequentemente até, você vai sentir. Tem gente que se acha burro, como a gente já falou lá no começo, tem gente que se acha. Eu tenho dificuldade de aprender, eu tenho dificuldade de aprender esse tema. E, na verdade, é só falta de estímulo, tá? Isso aí é o tópico que ele vai falar agora. Fala aí pra gente. Que é sobre a baixa tolerância e a frustração à rejeição. Sim, isso é classicão de TDAH. Então, por exemplo, me frustrei. Normal, amanhã a vida continua. Mas para vocês se frustrar, o mundo cai. Foi um excesso, foi um hiperfoco. Imagine que é difícil focar. Quando conseguiu focar, achou que estava no controle, se decepcionou, não está. Então, entende como isso é tão importante para o TDAH? Ele não aceita muito bem essa rejeição, acaba com o mundo dele. E isso é comum, porque é uma sensação de que, poxa, a vida não tem controle da vida, né? A gente não tem controle da vida, mas isso aqui está sob controle. Uma dica aí para a galera. Por exemplo, fez algo e aí sentiu uma reprovação, fez algo e não foi muito bem entendido. E às vezes se acha rejeitado, não diretamente uma pessoa virou as costas para você, mas se acha rejeitado no sentido de não está me acompanhando, não está tendo o mesmo valor que eu tenho nesse assunto, né? Então dá uma sensação de que você está sozinho nessa. E quando oficializa uma espécie de rejeição, por mínima que seja, isso é doloroso para o TDAH, porque é quando ele acha que quase não tem controle de nada, né? Minha mente está sempre ativa, não tenho foco. Mas isso aqui está sob controle, isso aqui eu domino, isso aqui está legal. De repente perceber que não estava, a sensação é maior do que em uma pessoa que não tem o TDAH. Deu para entender? Sim, gera um apego muito grande no que foi focado anteriormente. Isso aí, um apego. E era um hiperfoco. Entendeu? Vamos lá, o que mais? Isso aplica na minha história. Certo. Eu tô me identificando. Faz sentido porque você consegue corrigir para frente. Porque até então, se você não investe em algo novo, significa que o assunto não foi resolvido lá dentro. Mas quando você entende que isso é só a dopamina que falhou lá na hora, tá ligado? Nem é tão importante assim. Se você parar para observar hoje, comparado àquela época, não tem a mesma importância que tinha naquela época. Se acontecesse hoje com você, não seria impacto sim, mas não seria a mesma coisa, certo? Especulo eu. Então significa que cada vez mais que você vai treinando a dopamina para direcionar para frente, é mais fácil entender. Aí a sua comunicação fica melhor e a sua aceitação da vida. Acabou os sintomas? Não. Não, temos mais dois para falar. Mais dois? Vamos lá, Sobre para a gente a encerrar, galera. inquietação. Inquietação. Lembrando que temos dois tipos: desatentivo e hiperativo impulsivo. Tá? Vinícius, por exemplo, tá ali, ó, mexendo aí. Ele é impulsivo. Meu Deus, droga. É isso mesmo, Sim. Então, assim, um exemplo clássico do TDAH, né? Para algumas pessoas vai mexer na agitação externa. Isso é uma hiperatividade, pode ser física, pode ser mental, mas na questão aí de uma agitação externa, tá? E numa pessoa que, mas eu não sou agitado, então eu não sou TDAH? Não, pelo contrário, você é agitado internamente. Então,
Eu até citei mais ou menos esse exemplo aqui, ó. Vinícius tá careca lá. Porque toda vez que eu tô falando, fazendo terapia com o cara, ele pega lá e arranca os cabelos, né? Mas isso aqui é muito complicado para mim. Pum, 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 e cai os cabelos. E aí, né, Vinícius? O cabelo caindo já. Tá caindo já. Mas, por exemplo, você já não tem essa coisa de externar, de ficar batendo a canetinha, mas você vai fazer isso no seu corpo. Se não fizer, como por exemplo, catucar, arrancar a pele do dedo, se machucar, aí que é o pior, que é mais do que a metade da que acontece em doenças mesmo no corpo físico, oriundas do emocional que a pessoa não botou para fora. Isso é muito complicado. Tem gente que tem diabetes que é uma questão, né? É genético, tudo bem. Mas o que desencadeia naquela pessoa é a questão emocional. Ela não soube regular. Imagina assim, você não falou. Vou dar um exemplo bíblico, por exemplo, né? A Bíblia botava ali Pedro. Pedro é um cara enérgico, sanguíneo, nato, ele falava impulsivamente. Então, Jesus chegou para lavar os pés dos discípulos. Pedro falou assim: ah, não, que é isso, eu que tenho que lavar o seu. Não, mestre, coisa e tal. Impossível, né? Aí Jesus falou: não, Pedro, isso aqui, quem eu não lavar o pé não terá parte comigo lá no reino. Aí então lava o meu corpo todo, tá? 880, aquela. Então, isso era uma reação de impulsividade. Não estou dizendo que Pedro tem TDAH, porque a gente não sabe, né? Mas impulsivo. E essa impulsividade externa. Agora, tem pessoas que não falam, não botam para fora naquele momento da raiva. Guarda. Só que não é um guardar inteligente. Ah, é? Então, peraí, vingança é um prato que se come frio, né? Aquele tipo assim, você vai ver. E aí você, mesmo que não externou aquela raiva na hora, não estou salvando, defendendo a vingança, não. Estou explicando como que esse sentimento age dentro de você. E você não reagiu dizendo assim, planejou dar a volta por cima, planejou mostrar para a pessoa. Você só aguardou. Se você fizer assim, em vez de fazer isso, você fizer assim, deixa o mundo dar a volta. Não foi você que planejou o aé, você vai ver. Aí você aguardou, esperando que o mundo desse troco para a pessoa. E aí você não externou aquela raiva. Você guardou. O mundo vai dar volta. E esse ato de guardar, o que ocasiona? Doenças no corpo, diabetes, doença autoimune, pele, cardíaco, várias enfermidades vão acontecendo oriundas do emocional. Então, qual é a palavra que você usou agora aí? Esse tempo que a gente falou? Inquietação. Inquietação. A palavra inquietação, ela pode ser externa, mas também pode ser interna. Significa que você está pensando em muitas coisas, mas algumas pessoas estão externando esse pensamento, tipo assim, minha cabeça está fervendo, e outras pessoas estão aqui dentro, ó, borbulhando, quietinho, mordendo os dentes. E existem Por dentro eu acho que é exercícios. pior, entendeu? Eu acho que o interno é pior, né? Então, na verdade, não tem diferença, mas assim, você tem os seus problemas, talvez sociais, da pessoa achar limitação, não conseguir ter tanta convivência social, em algum sentido de, às vezes, falar algo e ofender, a pessoa achar que você não soube falar a mesma frase que deveria ser dito de uma forma bonita, você falou aquilo de uma forma áspera. Por quê? Essa inquietação está refletindo nas palavras também, tá? Assim, é na comunicação. E aí essa inquietação em algumas pessoas são de internalizar. E aí na hora que é para acontecer, foram várias gotinhas no balde, a últimazinha, coitada, tinha nada a ver, nem era tão importante assim, mas transbordou. Então esse é um sintoma bem grave e o exercício, cara, canalizar a raiva, canalizar a tristeza para alguma coisa,
canalizar alegria para alguma coisa, canalizar energia para alguma coisa. Se deixar por conta do cérebro fazer, o Homem de Ferro tá dormindo, só a armadura que tá lá fazendo um monte de coisa sem ninguém coordenando, tá? Diga, o último, né? O último tópico do TDAH é sobre o envolvimento com os riscos. TDAH tem um pezinho em se envolver com coisas de risco. Por quê? Não tendo a dopamina no lugar certo, o camarada vai buscar essa dopamina, né? Vai buscar essa motivação. Só que às vezes ele vai buscar numa pornografia, numa droga, em algo que dê alguma sensação de recompensa e que ele consiga pensar numa coisa só. No geral, se você estiver batendo uma punheta, você vai pensar numa coisa só. Pode até se desviar? Pode, mas vai broxar. Então, você vai precisar de um foco, não vai? Então, imediatamente, um jogo, um game, para algumas pessoas a música, para algumas pessoas, enfim, aquele hiperfoco é uma sensação de dopamina. Só que quando a pessoa não acha o que ela se apaixona, não acha algo que estimule, que dê um tesão, que dê esse pontapé de dopamina, ela vai procurar preencher, às vezes com uma droga, às vezes com álcool, com açúcar, com uma compra, com qualquer outro motivo. E aí entra o perigo, porque cada vez que você age para trazer essa recompensa em alguma coisa que não seja convencional, não seja saudável, cada vez mais essa pessoa se torna refém de aumentar a dose. Então, por exemplo, aquele vídeo de pornografia não satisfez. Então, vai procurar um mais ousado, que seja no cemitério, numa igreja. E aí, depois, vai procurar um que seja até de caráter, né? Enfim, não é saudável, aquela pornografia saudável. Já virou dependência e já virou, às vezes, na própria vida sexual daquela pessoa, já não está se satisfazendo com ninguém, porque não tem essa vida fantasiosa. A vida real não é assim. Não só pornografia, tá? Tem diversos temas aí em que a pessoa vive perigosamente para tentar causar uma sensação de estímulo de dopamina. E, na verdade, está sendo uma falsa dopamina através de uma noradrenalina mal canalizada que só deu uma emoção momentânea, mas não resolveu. Então, para encerrar, bem, eu vou deixar aqui esses três neurotransmissores, né? Dopamina, ambição, motivação. Ou seja, eu preciso passar na prova, eu vou estudar. É uma delícia fazer um exercício, ir para academia é horrível, mas, pô, eu estou melhorando meu corpo, estou me sentindo bem. Então, essa motivação aí, isso é dopamina, tá? Serotonina já é gratidão, ou seja, a gente tem que ter dopamina de dia. Me motivar para fazer, para ir trabalhar, me motivar para poder estudar, me motivar para conquistar minhas coisas, minha ambição. Mas a serotonina é minha gratidão, é também eu chegar de noite e dizer assim, peraí, isso aqui eu já tenho, eu já conquistei. Senão eu vou dormir querendo mais da vida e aí eu não descansei direito. Então, basicamente, assim, um cara dopaminérgico, eu sou muito dopaminérgico, né? Eu tô por exemplo, eu tenho, vamos supor, bala. Tá distribuindo bala, beleza. Eu tenho 3 balas aqui. Tá bom. Eu já tenho 3 balas, para mim é suficiente. Isso é o quê? Serotonina. Gratidão pelo que já tem. Agora, não, pô, tá dando de graça lá, eu vou pegar mais um punhado, porque aí eu não vou precisar amanhã comprar, já vai durar para minha semana toda. Essa ambição de querer é o quê? Dopamina. Se você tem essa dopamina à noite, você está gerando uma energia, um desgaste mental para dormir. Então faz isso de dia, provoca exercício físico, provoca atividade mental para que essa dopamina aumente. E de noite, provoque uma meditação, uma música gostosa e dizer assim, poxa, graças a Deus eu tenho minha internet, eu tenho meu negocinho para comer, o que eu gosto, meu biscoitinho, o que você já tem de bom na vida. Exercitando esses dois, seu córtex pré-frontal vai ficar de 17 a 20 e poucos % bem melhor
em uma semana. Que dirá fazendo isso constantemente. Então fica a dica aí, galera. Deixe seus comentários. Segue lá meu Instagram, @terapeuta_Rafa, terapeuta.rafa, Rafa com PH. E a gente vai gravar nosso próximo vídeo de acordo com os comentários de vocês. Se vocês falarem, perguntarem, a gente vai estar aqui na nossa próxima reunião, nosso próximo vídeo, focado aí em atender a galera. Tudo bem? Top demais. Salve, salve. Tchau, gente. Até a próxima. Valeu, até a próxima.